direção da Associação Portuguesa para a Qualidade e tenho a vice-presidência com o pelour das grandes empresas. Portanto, o tópico da excelência organizacional e do desempenho sustentável é algo que me toca muito, muito pessoalmente, e obviamente que tenho hoje este privilégio de estar aqui a fazer esta introdução para uma sessão que eu espero que seja muito interessante para vocês, porque o tema é muito atual, ou seja, nós estamos numa fase, eu diria até da humanidade e da economia global, que é única, é extremamente exigente, os fatores de competitividade estão ao máximo, a exigência dos clientes, a exigência da sociedade, muitas regulações, também muitos fatores de instabilidade, mas atenção, eu estou a dizer isto até parece um cenário terrível, mas também existem coisas fantásticas, não é? Existem, olha, o modelo que hoje vão aqui apresentar, ou seja, existem ferramentas, sistemas que podem dar força às organizações para lidar com isto tudo, e existem também muitas inovações, e inclusivamente na área das tecnologias, existem também muitas coisas interessantes, super interessantes a acontecer no mundo, que podem tanto ser uma ameaça, mas também podem ser grandes oportunidades e são grandes oportunidades. O que é que é importante? É importante que as pessoas e as organizações se mantenham em forma. E eu sou alguém que gosto de vez em quando de falar um bocadinho de desporto, mas para as organizações é exatamente igual. Ou seja, para lidar com, vamos dizer, ecossistemas exigentes, é preciso saber evoluir, é preciso adaptar-se às circunstâncias e é preciso adaptar-se a este ambiente competitivo e permita uma expressão para sobreviver. Não é? E sobreviver, se calhar de uma forma menos intensa, quero eu dizer, ter sucesso e ter sucesso de forma sustentável. Existem várias formas, e eu estou a fazer várias analogias com as empresas, com as pessoas, podemos tentar ter sucesso de forma sustentável de várias formas, mas o modelo FQM é de facto um quadro de referência que faz uma excelente ligação entre elementos fundamentais, que é um propósito forte, que é a estratégia, que é a criação de valor, que é conhecer as partes interessadas e uma atitude que para mim é fundamental na vida e nos negócios, que é continuamente aprender, continuamente melhorar e orientação para resultados. Portanto, enfim, aproveito também para acrescentar, eu para além da minha responsabilidade na APQ, tenho uma responsabilidade profissional, eu trabalho na Bosch, sou vice-presidente com a responsabilidade para o Corporate Quality Management da Bosch e tenho muito orgulho de fazê-lo para todo o grupo Bosch e a partir de Portugal. Portanto, eu estou aqui sentado em Aveiro, temos aqui um grande site industrial, de maneira que também faço aqui um testemunho que estes modelos são importantes, estes modelos funcionam. Eu trabalho numa empresa que neste momento está a fazer 139 anos de existência, que tem uma faturação global de 90 mil milhões de euros, que emprega mais de 400 mil pessoas a nível mundial, e tudo isso foi alicerçado em valores muito fortes, no pilar da qualidade. Enfim, há 139 anos, eu julgo que não havia um modelo FQM, mas haviam outros princípios muito similares que levam empresas a ter resultado sustentável. E queria aproveitar até para partilhar que na última década, a Bosch, obviamente, é uma organização muito grande, mas na última década, mais de 42 sites industriais adotaram o modelo EFQM na Bosch. Portanto, estou só a falar no universo Bosch, e 2 sites grandes em Portugal, o de Braga e de Ovar, também implementaram este modelo e atingiram níveis de excelência elevados e bons resultados com o mecanismo, com a força que o modelo destes pode trazer. Portanto, acho que chega.
Espero que tenha despertado um bocadinho o apetite. Acho que é fundamental este tipo de aprendizagens e de competências. Quero-vos passar a palavra ao vosso formador. António, desejo uma sessão super, super inspiradora e que aqui os pupilos estejam a acompanhar e que estejam interventivos e que contribuam e que a sessão seja excelente para todos. São os votos que eu vos desejo. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela introdução também e pelo mote que está aqui dado de forma brilhante também, e vamos tocar aqui muitos dos pontos que referiu. Obrigado. Pergunto só ao Carla, alguma nota ainda ou posso ir partilhando aqui para seguirmos? Não, podemos avançar. Então vamos lá avançar. Continuação. Obrigado. Obrigado. Confirmem-me só, por favor, Carla, confirme-me só, por favor, que estamos a ver aqui a apresentação. Estamos? Boa. Então, sim. Vamos embora. Eu quero começar por, naturalmente, agradecer aqui à Carla e à equipa da APQ o convite que me fizeram para estar aqui. É com muito gosto, cumprimentando todos os presentes. Temos aqui 56 pessoas presentes e, portanto, é um início de tarde prometedor a meio de uma semana, portanto, promete. Convite esse que aceitei, naturalmente, quer dizer, aceitei, faz parte, já está entranhado o modelo FQM, trabalhamos em conjunto, eu dentro da equipa APQ, há 20 anos com o modelo de excelência, no âmbito da formação, no âmbito das avaliações, e, portanto, é com muito gosto que trago aqui uma visão sobre o modelo, mas, sobretudo, e muito mais do que uma visão sobre o modelo, porque depois vamos ver que temos aqui a possibilidade de desenvolver pacotes à medida, pacotes transversais de capacitação, mas mais do que entrarmos naturalmente no nível de detalhe que depois será abordado noutro tipo de ações de formação e de capacitação. Hoje interessa-nos aqui tocar dois pontos, a importância que o modelo pode ter neste caminho, nesta maratona, ou nesta ultramaratona da sustentabilidade, de garantir o valor de forma sustentável ao longo do tempo, isto é, traduzindo por miúdos, manter as portas abertas com qualidade, com excelência e sempre com a perspectiva da evolução e da melhoria, a cada dia ser melhor do que no dia anterior. E depois, para além disso, temos aqui outro tópico que é a capacidade que o modelo nos traz e a perspectiva de, eu vou dizer, interoperabilidade. Não é para colocar aqui palavras estranhas, mas, no fundo, o alinhamento que permite, de uma forma muito natural, muito intuitiva, fazer com outros instrumentos, com outros referenciais, porque o modelo é muito aglutinador. E, portanto, a nossa agenda vai efetivamente, passar já aqui a agenda e depois já volto um bocadinho atrás, portanto, vai passar por enquadrarmos rapidamente o modelo e porque é que este modelo é um modelo muito interessante e porque é que este tem sido um modelo sustentável e na sua evolução tem tido tanta aderência e tanta adesão, no fundo, e o sucesso na sua caminhada. Vamos basicamente ver como é que pode ser um caminho feito a partir do momento em que se começa a utilizar e em que se começa a implementar nos sistemas de gestão das organizações, no dia-a-dia das organizações, desde o nível estratégico ao nível operacional, como é que pode ser feito esse caminho, porque obviamente as maratonas não se fazem em sprint, ou não, uma maratona não é um conjunto de sprints, e portanto há aqui uma abordagem, vamos dizer, incremental, que ajuda, no fundo, a consolidar a capacidade de agilidade das organizações para lidar com esta incerteza cada vez maior, não é? Já parece um lugar comum desde há 30 anos, dizemos a mudança é a única verdade que conhecemos, a mudança é cada vez mais rápida, etc. A agilidade é fundamental, portanto,
de facto, há aqui aspectos em que o modelo nos pode ajudar bastante, porque trabalha na raiz, trabalha nos pilares, trabalha na estruturação, ajuda-nos a trabalhar essas dimensões, e isso obviamente é fundamental, porque todos sabemos que só com boas raízes é que temos bons frutos. Vamos ver como é que o alinhamento do modelo é feito com outros instrumentos e depois vou fazer uma breve referência antes de abrir aqui a possibilidade para depois termos aqui pergunta-resposta e vão colocando no chat as questões, depois no final guardarei um tempo para esse efeito. Vamos ver como é que temos aqui alguns casos que, no fundo, utilizaram um modelo e tem corrido muito bem. O objetivo, no fundo, é dar aqui uma visão prática do que pode ser o modelo, não é uma formação sobre o modelo, mas vamos já aqui, mas permitam-me também deixar aqui só um parênteses, antes de avançar. Olhei aqui para a lista de participantes neste momento, quem está em sessão, e há aqui muitos nomes conhecidos e, portanto, quero agradecer a todas as pessoas participantes a presença aqui, e em particular àqueles com quem já vivenciei algum tipo de desafios, de batalhas, de partilhas em conjunta, sejam muito, muito bem-vindos, e eu acredito sempre que o melhor está para vir e, portanto, cá estamos, e o modelo de excelência pode fazer parte desse melhor que vamos construindo e que está para vir. Basicamente, e não querendo aprofundar, porque não temos tempo, naturalmente, e temos outros fóruns aqui na APQ onde podemos desenvolver a lógica do modelo. Basicamente, e o Pedro tocou num ponto interessante, a questão da analogia sempre que fazemos com a componente do desporto, o modelo, de uma forma, ajuda-nos a, de uma forma muito simplificada, olhar para aquilo que é a realidade das nossas organizações, a realidade das nossas organizações dentro de um determinado ecossistema, e a perceber que há aqui 3 componentes pilar. No fundo, a direção, onde temos que dar sentido àquilo que a nossa organização faz e porque é que faz e qual é a razão da existência da nossa organização. E cada vez mais, esta é logo uma questão de partida para ligar à componente a que chamamos de valor. Não é? Nós só aportamos valor, nós só traduzimos aquilo que fazemos em valor para as partes interessadas quando sabemos ao que andamos, quando temos um propósito, quando temos, no fundo, algo que dê sentido àquilo que nós, organizações, fazemos. E, portanto, nesta componente da direção, começamos logo por ter aqui um conjunto de perguntas que orientam os 2 primeiros critérios do modelo. Não é? O modelo tem 7 critérios, são aquelas bolinhas que estão ali agregadas aqui às bolas maiores centrais, mas esta componente da direção toca desde logo esta questão de o que é que faz sentido, porque é que nós, enquanto organização, fazemos sentido e qual é a nossa estratégia e porque é que a nossa estratégia é assim. E isto não se consegue desligar naturalmente do outro critério que faz parte aqui da dimensão do pilar da direção, que é a cultura organizacional e a liderança. E efetivamente há aqui aspectos que desde logo o modelo introduz e toca, nomeadamente questões relacionadas com a inovação, questões relacionadas com a gestão da mudança e a transformação, questões relacionadas com a própria gestão do risco do ponto de vista da abordagem global e que estão aqui nesta primeira componente também alinhadas com a estratégia, também alinhadas com a governação. E, portanto, neste primeiro bloco, chamemos assim, de 2 critérios do modelo, nós temos logo aqui um conjunto de aspectos que tocam aquilo que é relevante neste momento para os ecossistemas, que é a razão da existência, que riscos e que estratégias para tratar e mitigar os riscos e como é que vamos continuar a evoluir através da inovação, através da gestão da mudança, da transformação organizacional e depois com esta massa que dá corpo a todas estas componentes, que é a cultura organizacional. Como veem, e adiantando-me já propositadamente, nós de repente começamos a ver aqui no modelo, desde logo, e vamos imaginar que realizamos uma autoavaliação à nossa organização
com o modelo de excelência, porque essa é uma das finalidades possíveis do modelo e que tem muito benefício, traz muito valor às organizações, a realização das autoavaliações de uma forma holística, de uma forma bastante integrada. O modelo permite isso. E vejam como, de repente, começamos a ter logo aqui alguns traços com muitos dos instrumentos que utilizamos, sejam referenciais normativos, sejam regulamentos, sejam aspectos que tocam a conformidade do ponto de vista legal, do ponto de vista regulamentar, e temos dos atos europeus, dos atos no âmbito da resiliência. Nós temos tido muita regulação, como o Pedro também muito bem referiu, e, portanto, logo nesta primeira camada do modelo, nós somos levados a questionar aspectos fundamentais da nossa organização, nomeadamente a direção, nomeadamente porque é que existimos, para onde vamos, porque só assim é que conseguimos depois trabalhar com as nossas equipas para dar um sentido, para dar um propósito. Muito bem, a partir daqui entramos na componente executiva, onde se jogam, vamos dizer, as operações. E as operações jogam-se promovendo e conseguindo fazer aqui o envolvimento e a partilha das várias partes interessadas. E, portanto, vejam que também há aqui uma dimensão muito próxima daquilo que é solicitado enquanto requisito em vários referenciais. E, portanto, imaginem o que é, abrindo aqui um pequeno parênteses, imaginem o que é fazermos uma autoavaliação utilizando o modelo de excelência e, de repente, como área de melhoria, como projetos de melhoria, poderem começar a nascer os caminhos da implementação de alguns referenciais normativos. Eu falo no plural, mas não é preciso ser plural, pode ser singular, um ou mais referenciais normativos, e de repente há uma grande parte do trabalho que está logo aqui feita, por exemplo, nessa autoavaliação. Há aqui uma outra grande vantagem, é que o modelo permite ir tirando fotografias comparativas, e isso é absolutamente fundamental para nós podermos, de uma forma muito precisa e com um nível de detalhe bastante agradável, diria, é fundamental para podermos analisar tendências, para podermos analisar as causas da nossa evolução, as causas dos aspectos em que, por exemplo, não evoluímos ou até regredimos. É absolutamente fundamental, porque o modelo impõe-nos, o modelo ajuda-nos a estar permanentemente alerta também para o ecossistema, para aquilo que acontece na envolvente, para as mega tendências que aí estão. E, portanto, nesta camada de execução, nós temos, grosso modo, uma primeira grande preocupação com o envolvimento das partes interessadas. Depois há um segundo nível que é, no fundo, a organização das atividades. Podemos traduzir pela forma como nos organizamos em processos, pela forma como gerimos a experiência das nossas partes interessadas, pela forma como, no fundo, acabamos por estabelecer a interface e a interdependência entre as atividades para promover o valor. É aquilo que se chama aqui a criação do valor de forma sustentada, de forma sustentável. E, finalmente, na componente de execução, temos aqui aspectos muito concretos que vão ajudar a alavancar aquilo que observamos ali no pilar da direção. Eu falei-vos de gestão da mudança, falei-vos de transformação, de inovação, de cultura organizacional, de liderança, pois é precisamente aqui que nós temos esta espécie de ativos, esta espécie de corpo musculado que nos vai suportar todo o relacionamento com as partes interessadas e todas as atividades para entregarmos, através dos nossos produtos, dos nossos serviços, entregarmos esse valor, que é aquilo que todos andamos à procura, no fundo, quando recorremos a uma organização. Quando nós, partes interessadas, estamos a receber de alguma organização as entregas, os produtos, os serviços, nós esperamos ficar melhor do que o que estávamos antes de receber o produto ou o serviço. Portanto, este valor só é possível quando nós suportamos estas atividades e no fundo, esta criação de valor de forma sustentada com
aspectos que tocam, como digo, a gestão do risco, a inovação, a transformação, a gestão dos próprios ativos e, portanto, temos aqui a gestão dos recursos, naturalmente, da infraestrutura, dos recursos financeiros. Portanto, há aqui um conjunto de pessoas, e eu pelos nomes fui vendo, que eu penso que percepcionam desde já o alinhamento que nós temos em termos de modelo com tantos dos requisitos e com tantas das práticas que decorrem do alinhamento com referenciais normativos vários. Temos logo aqui uma grande vantagem, repito, que é o modelo acomoda naturalmente o alinhamento, por exemplo, entre vários referenciais e mais, e potencia através dos seus critérios e através desta lógica da direção, da execução e depois da avaliação dos resultados, e já lá vamos, acomoda claramente esta integração e, no fundo, dá sentido a um alinhamento de forma natural entre, por exemplo, vários dos referenciais. Finalmente, para terminar, e eu vou estando aqui atento ao tempo, porque de facto o tempo não é muito, e eu começo a falar do modelo europeu de excelência, e ainda estou no primeiro slide, mais coisa, menos coisa, isto acontece-me muito. Às vezes nem passo do primeiro slide nas apresentações e pronto, depois, mas vão receber depois os materiais. Na componente de resultados, há aqui também algumas particularidades que tornam o modelo muito forte. Nós estamos habituados, e quando eu digo nós, no fundo, os sistemas de gestão estão habituados a definir objetivos, indicadores e metas. Neste caso, o modelo pressupõe que naturalmente temos que definir objetivos, indicadores e metas a nível estratégico e a nível operacional, mas vai bastante mais além. Obriga-nos, no fundo, a definir indicadores, objetivos, indicadores e metas, não apenas do ponto de vista da execução, mas também do ponto de vista da avaliação do impacto, ou seja, nós temos aqui claramente relações que têm que ser demonstradas de causa e efeito, e estes resultados que temos aqui no verdinho, neste grande pilar, têm que traduzir aquilo que aconteceu e que decidimos na camada da direção e que executámos na camada da execução. Ou seja, não pode haver resultados que, no fundo, não traduzam aquilo que vem ali dos outros dois pilares, porque senão há qualquer coisa que não está bem. Se nós estamos a medir algo que não foi definido estrategicamente ou que não foi executado de acordo com a estratégia, por exemplo, ou com o nosso propósito, então significa que estamos a entregar qualquer coisa ao lado daquilo que poderia ser suposto. Outro dos aspectos com que o modelo nos ajuda é a gerir alterações. Gerir alterações é algo absolutamente fundamental hoje em dia. Nós todos os dias estamos sujeitos a ter que gerir alterações. E, portanto, o modelo tem aqui, efetivamente, nos seus vários critérios e nas várias dimensões, essa capacidade que também está alinhada, naturalmente, com aquilo que os referenciais normativos hoje nos pedem. Só para finalizar aqui esta ronda pelo, esta ronda pelo modelo. Temos também resultados do ponto de vista da percepção de todas as partes interessadas relevantes. Nós não avaliamos só a percepção de clientes. Nós não, aqui, do ponto de vista da lógica do modelo, não avaliamos apenas a percepção dos nossos trabalhadores. Nós temos que ir à procura da análise e da avaliação da percepção das várias partes interessadas que consideramos relevantes. Por exemplo, hoje em dia, um dos temas mais quentes são as cadeias de abastecimento, as cadeias de fornecimento. Não há referencial normativo, não há instrumento de boas práticas, não há regulamento que não toque a criticidade das cadeias de abastecimento. Ora, se são críticas, nós, para além de avaliarmos quem nos abastece e quem nos traz capacidade, também temos que avaliar a sua percepção. Faz sentido, porque são nossos, eu vou dizer assim um bocadinho esticado, são nossos parceiros, em alguns casos, são nossos fornecedores, são nossos prestadores de serviços, mas têm uma palavra a dizer, por isso é que nós os contratamos, para nos darem capacidade. Mas, então, vamos ouvir o que têm a dizer, porque são fontes de informação primordiais. Portanto, esta é a lógica do modelo, e voltando aqui há 100 anos atrás, ou há 139 anos atrás,
como foi referido pelo Pedro, nós a determinada altura, é engraçado porque há 100 anos atrás havia uma corrente da gestão chamada Taylorismo, o Sr. Taylor, das linhas de produção, primeiro aquelas das oficinas e depois foram crescendo, antes da produção em massa. O Sr. Taylor já trabalhava com esta lógica, curiosamente. Portanto, quando nós procuramos a gênese, a raiz da qualidade, da excelência, da eficiência, da eficácia, da produtividade, nós podemos efetivamente ir há 139 anos, ir há 100 anos atrás e encontramos efetivamente esta lógica. Primeiro tinha que haver um sentido nas coisas, depois executava-se de acordo com determinados métodos que começaram a ser analisados cientificamente e depois avaliavam-se os resultados para, naturalmente, fazer evoluir os sistemas com as aprendizagens e com a análise e avaliação dos desvios e com as medidas para, no fundo, permitir aos sistemas adaptarem-se aos ecossistemas. A grande diferença é que hoje esta adaptação aos ecossistemas já não é algo que seja desejável, é algo mesmo mandatório, porque disso depende a sustentabilidade. Portanto, nós temos que nos adaptar e temos que nos adaptar com muita rapidez, porque efetivamente os ecossistemas estão a mudar a uma velocidade efetivamente grande. Falando de sustentabilidade, o modelo europeu de excelência tem a sua gênese aqui nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, o modelo foi sendo revisto ao longo do tempo e numa grande revisão que teve em 2020 e que agora foi ajustada em 2025, 2024, 2025, o modelo tem por base aqui estes grandes pilares, vamos dizer, da sustentabilidade das sociedades, diria assim, e da sustentabilidade do ser humano, não é? E, portanto, a determinada altura isto também nos obriga a pensar e a refletir sobre o propósito. Portanto, uma das grandes vantagens do modelo é que nos obriga, desde logo, enquanto autoavaliação, a olhar para o propósito. E toca, eu tenho aqui quatro figuras que toca, no fundo, aspectos onde o modelo nos pode ajudar e onde nos ajuda e nos casos de sucesso tem ajudado bastante e temos esses casos até, alguns deles, na página da APQ, portanto, estão lá alguns casos relatados de sucesso e da forma como o modelo ajudou as organizações. Temos desde logo a transformação digital, que engloba a transição digital, e, portanto, a transformação é aquilo que é a única variável que nós, neste momento, vamos conhecendo como definitiva e como adquirida, não é? Portanto, nós temos que nos estar a transformar todos os dias, só que cada vez com maior rapidez. Portanto, isto é a história da humanidade. Agora, neste momento, este tipo de instrumentos, e o modelo em particular, ajudam-nos a fazer esta transformação com direção, executando aquilo que está definido e que deve estar definido de acordo com a nossa estratégia, por exemplo, e sobretudo monitorizando, medindo, avaliando e depois melhorando, de acordo com várias perspectivas e com várias lentes com que olhamos o ecossistema. Temos depois ali os modelos de negócio, por exemplo, para lançar novos modelos de negócio na organização, o modelo de excelência é uma ferramenta altamente poderosa. Como viram, pela sua estrutura, nós temos aqui uma inter-relação entre todas as dimensões, todas as atividades, todos os processos, todas as práticas das organizações. Depois estes critérios do modelo e estes grandes pilares, direção, execução e resultados, não funcionam só por si. Portanto, nós não estamos aqui a avaliar requisitos relativos a determinadas cláusulas. Nós estamos a avaliar e estamos a querer utilizar o instrumento para analisar a interoperabilidade, as interdependências e como é que elas nos vão ajudar a melhorar como um todo, não é? Portanto, o modelo traduz muito bem aquilo que é um sistema biológico ou um sistema vivo, onde as partes todas são interatuantes e interdependentes. Temos depois aqui do lado esquerdo cadeias de valor, cá está, acabei por falar já, a questão da cadeia de abastecimento, da cadeia de fornecimento, cada vez mais fundamental, porque hoje em dia em qualquer ecossistema existe cada vez mais esta dependência de
gestão da capacidade. E nós vamos contratualizar capacidade fora, externalizamos a procura dessa capacidade e, portanto, temos que gerir naturalmente essa capacidade e esse risco associado. E o modelo dá-nos aqui várias perspectivas, seja na direção, na execução ou na análise dos resultados, dá-nos várias perspectivas para podermos sempre gerir melhor. E a palavra eu vou dizer do momento, mas é da década, resiliência. A palavra resiliência neste momento está em tudo quanto é referencial normativo, em tudo quanto é regulamento, em tudo quanto é aspecto da conformidade. E, no fundo, a resiliência traduz esta capacidade de ser sustentável. Basicamente, uma organização resiliente é aquela que consegue fazer a sua navegação adaptando-se e sendo cada vez mais ágil para fazer face à mudança cada vez mais rápida. Esta é a grande mudança, é a rapidez. Porque a mudança já desde há 100 anos, quer dizer, quando olhamos para aquelas pessoas que nos são queridas e que são octogenários, que são nonagenários, algumas centenárias, nós dizemos, não, estas pessoas foram e fizeram a mudança, não é? Desde há 100, 150 anos, a mudança tem sido avassaladora e passaram por todas as mudanças. A grande diferença é que hoje ela acontece a cada dia, a cada hora, a cada conjunto de 10 segundos ou de 60 segundos. Portanto, é isto que o modelo nos traz, esta capacidade de termos ferramentas, temos aqui um instrumento com muitas ferramentas para nos ajudar a sermos cada vez mais resilientes. Vou acelerar porque, ok, tenho aqui mais um bocadinho, não está tão crítico como eu esperaria. Do ponto de vista dos resultados, e agora isto é muito interessante, porque o modelo tem, no fundo, tem um instrumento tem uma ferramenta a que chama radar, e a avaliação dos resultados da utilização do modelo e a avaliação dos resultados organizacionais que nós conseguimos medir com a utilização do modelo, ela não é vista só do ponto de vista de eu vou avaliar os resultados e pronto, os indicadores, as metas, etc. Não. O que o modelo nos diz é, muito bem, o radar é aqui o acrónimo para o R de resultados, mas depois vamos também monitorizar e vamos também medir e vamos estabelecer relações na forma como as abordagens, as estratégias estão a ser respondidas, ou seja, como é que nós estamos a dar resposta através da execução às estratégias, é o nosso A. O D significa desdobramento, é a execução. Como é que estamos a executar? E, portanto, quando avaliamos à luz do modelo, nós temos que olhar para as práticas, temos que olhar para aquilo que acontece também à luz da forma como executamos, não é só olhar para o resultado final, não é só olhar para o output. E o A e o R significa, no fundo, avaliação e refinamento. Ou seja, avaliação e refinamento significa que também vamos olhar para a forma como estamos a incorporar as melhorias no nosso dia-a-dia, nas operações, nas práticas, naquelas 3 dimensões, direção, execução e na própria lógica dos resultados. Mas mais, este acrónimo também nos traz algo que é muito importante, é que nós, quando avaliamos os resultados, não avaliamos apenas a execução, não avaliamos apenas uma taxa de satisfação. Nós temos que avaliar de acordo com determinados atributos. Nós temos que perceber se os dados com que estamos a avaliar são fidedignos e são exatos e são oportunos. Se, no fundo, nós estamos a recolher dados que estão na janela de tempo certa e se não estamos a avaliar algo com dados de há 18 meses, por exemplo. Temos que analisar tendências. O modelo diz-nos, muito bem, avaliem os vossos resultados, mas queremos olhar para as tendências, queremos olhar para a evolução, para perceber o quê? A causa e o efeito, para perceber o porquê de determinada tendência. Mas ainda nos diz mais, diz-nos que temos que estabelecer comparações. Ou seja, nós temos que ir à procura de comparar e de calibrar os nossos resultados com aquilo que podem ser referências, sejam referências do setor, sejam referências que utilizam da própria EFQM, que utilizam o modelo EFQM. Portanto, há aqui também uma vantagem comparativa muito grande para podermos continuar a aprender. Portanto,
Estes são alguns dos atributos a que o modelo nos obriga a responder e que trazem muito valor, porque no fundo nós estamos a avaliar resultados da execução, do impacto, da percepção, mas não estamos a avaliar resultados per si. Nós temos aqui, de facto, estes atributos que nos obrigam a dizer, ok, isto faz sentido ou não? Está de acordo com a estratégia? Como é que eu estou posicionado face ao ecossistema, face a outras referências que utilizam excelentes práticas e que medem com o modelo? Que tipo de tendências é que eu estou aqui a avaliar e os porquês, sobretudo os porquês, ok? Portanto, terminada esta primeira parte do porquê do modelo nos trazer aqui algum valor, a proposta de valor do modelo é bastante apelativa, porque efetivamente não é o nosso santo graal, mas efetivamente é um modelo muito, muito robusto, que nos permite olhar holisticamente para a nossa organização, para o nosso sistema de gestão, para as nossas práticas, e permite depois tirar fotografias a vários níveis com muita clareza. Nós temos depois o caminho da excelência, que nos permite olhar de forma diferenciada para as organizações a partir do momento em que começam a utilizar o modelo. Só dar uma nota à Carla, estamos bem, está bem? Eu estou a ver aqui o relógio, portanto às 15h15 a gente para as perguntinhas, se houver, ainda não vi o chat, mas já espreito. Portanto, nós temos aqui um caminho, e como referimos no início, uma maratona não é um conjunto de sprints. Uma maratona é uma maratona em que nós vamos fazendo o nosso caminho e vamos, no fundo, ajustando a nossa capacidade, a nossa evolução, as nossas práticas àquilo que são as necessidades de entrega de valor que esperam de nós. E, portanto, o modelo traduz precisamente isso. Nós começamos pelo nível dos fundamentos e depois vamos avançando, tocando em aspectos que, se calhar, portanto, aqui está a evolução de forma mais em modo Lego, digamos assim, mas aqui pode ser mais visível. Portanto, começamos nos fundamentos e depois vamos avaliando os níveis de performance e depois a determinada altura percebemos como é que estamos no ecossistema, se efetivamente já somos aquilo que é o exemplo, a referência em determinado tipo de práticas no ecossistema e podemos, no fundo, à medida que as coisas forem evoluindo, podemos candidatar-nos, porque não? E a Bosch é um bom exemplo disso, podemos candidatar-nos ao prémio global da excelência, ok? Que, no fundo, é algo mundial, é algo global em que organizações efetivamente que são referência neste caminho da excelência se candidatam ao prémio e a questão fundamental não é pelo prémio, é porque o processo de candidatura ao prémio envolve uma avaliação absolutamente completa da organização e só essa candidatura já traduz um valor acrescentado para a organização muito grande, porque toca a melhoria, toca a evolução e tem aqui uma recolha de feedback por profissionais, os avaliadores muito experimentados, em contextos multinacionais e que estão habituados a lidar com as melhores práticas dos melhores, daqueles que são efetivamente os excelentes. E, portanto, o modelo depois tem aqui um caminho em que, geralmente, o reconhecimento é feito através de vários níveis e há aqui três grandes níveis, não é? O nível dos fundamentos, que começa aqui com o validated e depois o qualified, portanto, estamos a falar aqui numa lógica até 1000 pontos, de 0 a 1000 pontos, de níveis que começam nos 100 pontos, nos 200 pontos e, portanto, é um bom ponto de partida para se olhar com um determinado nível de detalhe que naturalmente tem a ver com ainda uma maturidade que está a começar do ponto de vista da utilização do modelo. Depois, a determinada altura, entra-se ali na Champions League do Recognized by FKM, onde a maturidade das práticas e, no fundo, a excelência de acordo com os critérios e com os atributos do modelo, são avaliadas de acordo com estrelas, 3 estrelas 300 pontos, 4 estrelas 400 pontos e assim sucessivamente, até poder haver a possibilidade de candidatura ao prémio global, em termos, vamos dizer, mundiais,
para aquelas organizações que já revelam estar nas 6 estrelas, portanto, dos 600 pontos para cima. Portanto, é um caminho, é uma ultramaratona, mas que traz aqui benefícios que são efetivamente muito grandes, nomeadamente permitindo olhar a organização, eu diria, quase como ao detalhe. Ao detalhe, nós conseguimos, de acordo com esta lógica e com este modelo tão integrado, olhar para as organizações com um nível de detalhe muito profundo e, por exemplo, uma autoavaliação realizada com o modelo é algo que traz um valor incalculável porque permite efetivamente projetar muitas vezes estratégias muito sólidas, agregando peças, e olhando para o futuro, que é outro dos aspectos que também avaliamos em termos de modelo, que é quando olhamos para os resultados, vamos ver como é que eles nos conseguem predizer aquilo que é a nossa evolução, porque é para isso que serve naturalmente a análise dos resultados. Vamos só dar aqui uma nota, e estamos quase no final. O alinhamento do modelo, eu já fui falando, tenho 3 minutinhos, já fui falando, mas temos aqui, eu escolhi aqui alguns, no fundo, alguns tipos de instrumentos. Os referenciais ISO, mas depois temos aqui, por exemplo, as PME, não é? O nosso tecido empresarial, quando eu digo nosso em Portugal, mas na Europa também, é sobretudo PMEs. Temos, por exemplo, estes reconhecimentos, PME Líder, PME Excelência. O modelo é absolutamente alinhado e dá aqui uma alavanca muito grande para qualquer PME poder efetivamente galgar e avançar e evoluir de uma forma bastante estruturada, com muito sentido, com muita racionalidade e, sobretudo, com uma base muito, muito estruturada e gerindo o risco. É disso que falamos quando falamos de resiliência. E, portanto, o Portugal 2030, ou seja, a candidatura para as candidaturas para ir buscar maiores níveis de capacidade àquilo que é o ecossistema, porque o Portugal 2030 vai nos dar capacidade, é isso que pretendemos, indo buscar um conjunto de recursos que estão ali disponíveis mediante candidaturas, pode ser muito otimizado e muito beneficiado com um conhecimento muito detalhado, não apenas de onde podemos melhorar, mas de como é que podemos chegar lá. E, portanto, isso pode ajudar desde logo aqui. E, finalmente, para fechar aqui este alinhamento, coloquei aqui 3 instrumentos que hoje em dia são inultrapassáveis e fazem parte do nosso dia-a-dia. As questões do quadro de referência para a cibersegurança, portanto, Centro Nacional de Cibersegurança e todas as obrigações da conformidade no âmbito da cibersegurança e não só da conformidade, eu diria, da sobrevivência, porque todos os dias as questões da cibersegurança estão na ordem do dia. As questões da diretiva NIS2, que obviamente tocam muito a resiliência dos serviços essenciais, críticos, importantes e das cadeias de abastecimento, e o próprio ato europeu para a inteligência artificial. O modelo europeu de excelência tem-se vindo a transformar e ele próprio tem vindo a evoluir para incorporar aspectos que tocam esta evolução rapidíssima a cada semana, nomeadamente a nível, como exemplo, da inteligência artificial. E, portanto, estes são aspectos que estão presentes, não há nenhum destes aspectos que não esteja presente no dia-a-dia das PMEs, sejam mais P's, sejam M, ou sejam fora das PMEs grandes empresas, todos estes aspectos estão presentes e o modelo, voltando aqui um bocadinho atrás antes de fechar, e o modelo é de facto uma ferramenta que nos ajuda a ter aqui a perspectiva integrada a vários níveis. Digam? Estou quase a acabar. O modelo ajuda-nos a ter a perspectiva integrada aqui a vários níveis, que nos permite, lá está, melhorar, evoluir e responder melhor com e a este tipo de instrumentos e de solicitações que o ecossistema cada vez nos coloca com maior rapidez. Só para fechar, 2 notas. A primeira, casos de sucesso. Nós temos no site da APQ referências e estudos de casos, de alguns casos de sucesso,
eu salvaguardaria e tive a preocupação de colocar aqui, quer empresas privadas, quer naturalmente organizações públicas. A Multicare, a Bosch é um utilizador do modelo, eu diria, intensivo, se calhar desde há 139 anos. A Amorim, o Grupo Amorim, também veio a jogo com o modelo e com um processo muito bem conseguido, mas no setor público temos a Câmara de Matosinhos, que aqui há relativamente pouco tempo, 2022, 21, 22, por aí, se candidatou ao nível de Recognized by FKM e o Centro de Reabilitação de Gaia. Portanto, são apenas alguns exemplos. Há, naturalmente, bastantes outras organizações que foram utilizando o modelo ao longo de, eu diria já, década e meia, talvez, sim, 2006, 2008, e a partir daí, portanto, temos tido e temos o historial no site da APQ, para quem tiver essa curiosidade, e são organizações que muito beneficiaram com a utilização do modelo. Em jeito de resumo, para fechar, último slide, 1 minuto de tolerância para mim, e agradeço desde já a Carla não me ter cortado a palavra. O modelo é sólido, o modelo basicamente baseia ou ajuda-nos a basear essa solidez em resultados, não é em intenções, não é em processos, não é em atividades. Nós avaliamos os resultados de forma muito concreta para poder precisamente melhorar a execução e a componente da direção, portanto, andando para trás. E é isso que é a sustentabilidade, é nós olharmos para os resultados para poder, naturalmente, melhorar no propósito, melhorar na estratégia, melhorar na cultura, melhorar na inovação, na gestão da mudança, etc, etc, e na forma como executamos, na forma como entregamos. Interoperabilidade é algo que é muito caro ao modelo, porque dentro e fora de uma organização, no ecossistema, as peças jogam todas entre si. E, portanto, não vale a pena dizer que eu estou mal do joelho da organização, leia-se, porque efetivamente a questão pode não estar no joelho, pode estar noutra dimensão qualquer da organização, e o modelo ajuda-nos a olhar efetivamente para essas interações. Permite uma leitura fina do ecossistema, ou seja, a possibilidade de comparar, a possibilidade de estar a par daquilo que vai acontecendo nos ecossistemas é algo que o modelo também nos traz, porque nos obriga a refletir. E, finalmente, é uma gestão, tal como a medicina desde há umas décadas, o modelo tem um foco na gestão e na liderança baseadas na evidência, e acrescentaria aqui no propósito. E, portanto, tem aqui de facto muitas vantagens e, para fechar mesmo, e agora mesmo para fechar, nós, a APQ, temos aqui naturalmente também esta missão e este propósito de impulsionar a capacitação para utilizar o modelo, para colocar o modelo ao serviço das organizações e da sustentabilidade, não apenas das organizações, mas no fundo dos ecossistemas e da sociedade. E temos aqui várias abordagens que têm o caminho, vamos dizer, que acompanha o caminho da excelência, com o nível de fundamentos, depois formações mais avançadas, ou formações à medida, ou workshops para trabalhar em formação-ação. Portanto, há aqui várias perspectivas, há aqui várias abordagens que, no fundo, procuram também tirar deste modelo da excelência e ajudar as organizações a fazer fatos à medida, porque é isso que faz sentido, não é? Portanto, customizar, desculpem aqui o estrangeirismo traduzido para português, nós queremos efetivamente fazer fatos à medida, utilizando o potencial deste instrumento chamado Modelo Europeu de Excelência. E, portanto, por aqui me fico com uma imagem assim mais zen, porque a sustentabilidade também é isso, não é? A gente tem que trabalhar, tem que ser muito ativos, tem que ter a ambição de chegar sempre mais longe, com calma, e lá chegaremos, e agradecemos a todos. Para já a vossa atenção, eu agora vou voltar aqui, a vossa atenção, e vou já olhar aqui para o chat, agradecemos a vossa atenção, a vossa participação, parei a partilha, e Carla, diga-me se tem aqui alguma nota que queira deixar. Já temos aqui 3 perguntas. Muito bem, então, ora, é possível, deixe-me só ver aqui se eu consigo apanhar. Portanto, a primeira é do José Neto, correto? Tendo em conta
tendo em conta os modelos de excelência organizacional e a sustentabilidade num contexto global exigente, em constante mutação, qual é a relação com as ferramentas? Ok, muito bem. Há aqui uma relação que é completamente direta, porque quando nós olhamos para a sigla do ESG, não é? As questões da sustentabilidade do ponto de vista da governação, do ponto de vista da responsabilidade social, do ponto de vista da vertente ambiental, nos critérios do modelo de excelência, nós encontramos precisamente o caminho para obtermos respostas no sentido de chegarmos a esta conformidade e no sentido de chegarmos, naturalmente, a este crescimento sustentável pela sustentabilidade das várias partes. Por exemplo, a governance está ali claramente na componente da direção. A componente ambiental começa na componente da direção, mas depois tem muito a ver com a própria execução e com aquele critério 5, no fundo, a utilização dos ativos, a utilização dos recursos, dos meios e a forma como no critério 4 nós jogamos com os processos, não é? Como estamos a criar valor e, portanto, com mais eficiência, com menos eficiência. Toca também o envolvimento das partes interessadas, porque, no fundo, nós falamos no critério 3 de partes interessadas, não é só clientes, não é só trabalhadores, e a sustentabilidade ambiental tem muito a ver com o tipo de parceiros que escolhemos para estar nas operações connosco. Portanto, desde logo, nós temos aqui a componente ambiental e a componente da governance. A componente social tem muito que se lhe diga logo no critério 2, cultura organizacional, liderança, porque logo aí se definem os valores da organização e nós vamos à procura de perceber quais são esses valores e como é que eles se materializam na execução e que tipo de resultados é que temos, mas também no envolvimento dos stakeholders. Todo o tipo de stakeholders e todo o envolvimento que fazemos, e isso é olhado no critério 3, toca muito a responsabilidade social. Seja stakeholders, vamos dizer, internos, sejam os nossos stakeholders, já estou com stakeholders, estão a ver, já comecei a dizer partes interessadas, sejam as partes interessadas internas, sejam as partes interessadas que estão no anel envolvente. E, portanto, há aqui uma relação muito direta e o modelo sustenta de uma forma muito sólida, este caminho da sustentabilidade para ajudar precisamente a olhar do ponto de vista de reporting para as práticas ESG. Portanto, espero ter dado aqui, pelo menos, algumas pistas aqui ao José Neto, a quem aproveito para dar aqui um abraço, que é uma das caras que eu conheço. O Alfredo diz-nos: é possível relacionar uma certificação ISO 9001 com uma pontuação? A minha resposta é um bocadinho no sentido de não é se é possível ou não, eu diria que não é desejável, só por uma razão, porque nós, quando pontuamos de acordo com o modelo, nós estamos a analisar a maturidade face àquilo que são as práticas nas 3 componentes. Nós, quando auditamos, nós, quando certificamos uma organização, estamos a olhar para requisitos específicos. Portanto, na prática, a certificação da ISO 9001 ou de outro referencial qualquer que seja certificável resulta de uma análise por amostragem, não é? Que é isso que é uma auditoria, e de acordo com essa amostragem nós vamos avaliar enquanto auditores se estamos a dar resposta a determinado tipo de requisitos. Aqui o modelo, permitam-me se calhar esta imodéstia falando do modelo, eu sou muito suspeito, mas aqui o modelo permite-nos ir muito mais além. Ele não só potencia, e atenção, não há aqui algo que seja ao lado, ou algo que seja desgarrado. O modelo potencia, naturalmente, um caminho mais sólido nos aspectos da conformidade, da certificação, etc. Mas permite-nos ir muito mais além, porque o modelo olha com muito mais detalhe para as práticas, o modelo não avalia requisitos, o modelo olha para as práticas de acordo com a lógica dos 3 grandes pilares da sua relação, direção, execução e resultados, e olha de acordo com atributos que vão muito, muito ao fundo, tocam muito a medula da organização, as relações de causa e efeito. Nós não estamos a avaliar a conformidade de acordo com determinados requisitos. Nós estamos a avaliar
as práticas da organização, o seu nível de maturidade, de acordo com critérios que são muito detalhados e que têm atributos muito, muito específicos. Portanto, eu diria que uma organização, e agora para dizer um bocadinho, ver o outro lado da moeda, direi que uma organização que adota e que, no fundo, utiliza o modelo europeu de excelência e que, de alguma forma, começa a conseguir amadurecer as suas práticas nas 3 grandes componentes e nos vários critérios do modelo, diria que está a fazer um caminho bastante sensato e bastante sólido para ter uma certificação em determinado referencial normativo, de facto, bem materializada em conformidade. Portanto, Alfredo, espero ter ajudado. Não há aqui uma relação direta, mas há aqui naturalmente uma complementaridade de ferramentas e um apoio, uma sustentação das ferramentas. O Nuno, considerando o modelo FQM como uma espécie de complemento, eu aqui diria que permita-me aqui a provocação no bom sentido, naturalmente. Não sei se é o modelo que complementa a ISO, se é a ISO que complementa a lógica da abordagem holística do modelo, mas vamos. Se pensarmos numa empresa que está certificada pelos requisitos da ISO 9001, quais seriam as maiores dificuldades para implementar o FQM? Seriam mais seriam mais aqui com a cultura, mais relacionados com a cultura, envolvimento. É uma pergunta que tem muita razão de ser, porque a maior resistência, diria, à adoção, à utilização do modelo, muitas vezes é o receio de ver as feridas um bocadinho mais expostas e mais abertas, a céu aberto. Tive muitas abordagens e já estive a trabalhar o modelo europeu de excelência, quer do lado de quem estava na equipa que implementava e do lado, vamos dizer, da organização, quer como consultor, quer como avaliador, quer como formador. Portanto, adoro cada um destes papéis e estando do lado da organização, senti muitas vezes esse quase receio e essa abordagem às vezes até defensiva, que é, estamos a ser postos em causa, e muitas vezes tinha aquela questão, este modelo não se aplica a nós, a nossa realidade é muito específica, que é sempre uma justificação interessante, não é? Desde logo muito defensiva, quando o modelo se aplica, efetivamente, a quem quiser aplicá-lo. E, portanto, diria que há aqui, de facto, a necessidade de um envolvimento e até de uma capacitação das lideranças, falando no plural, nos vários níveis da organização, porque o modelo, como digo, vai além. Isso não é bom nem mau, ok? É complementar, como já chegámos aqui à conclusão, o modelo vai além daquilo que é uma auditoria ISO, e indo além, coloca-nos esta necessidade de desdramatizar o facto de estarmos a expor algumas feridas com detalhe, porque só expondo as feridas é que nós podemos ajudar a evoluir e, no fundo, a curar as feridas para passar para patamares mais além. Portanto, diria que há aqui uma questão, sim, de envolvimento, há aqui uma questão de cultura organizacional, e eu diria, os processos são o que são, as práticas são o que são. Nós temos aqui um instrumento que nos permite olhar com muito, muito rigor para essas práticas e de uma forma que vai, de facto, complementar, e que sou eu que estou a utilizar a palavra, vai complementar a utilização de um referencial normativo e vai valorizar, digamos assim, a utilização desse referencial. Muito bem, Carlos, aqui na hora, há mais 2 perguntinhas. Ora, vamos responder, sim. Vamos. Eu não estou preocupado, eu tenho tempo, é só para o pessoal não se ir embora a fugir. Tempo de duração de um projeto FQM, demonstração de consistência nos resultados. Coloquei 2 questões sem... Sim, senhor, Alfredo, sem stress. Então, o tempo de duração. Nós temos aqui, desde logo, um processo que, do ponto de vista da autoavaliação, e ela é um aspecto crítico para
ajudar a capacitar a organização, as pessoas da organização, ajudar a interiorizar o modelo, etc. Nós temos aqui a autoavaliação que, eu diria, em menos de 6 semanas não faz muito sentido, ok? Porque fazer autoavaliações a correr também não traz grande resultado. E se tivermos que investir em termos de tempo, que possamos investir na autoavaliação, porque a partir daí definimos a estratégia e temos os dados todos e as evidências para poder, por que não até incluir projetos de melhoria que levem à certificação de acordo com determinados referenciais. Quantas vezes não resultaram projetos de melhoria de autoavaliações que eram precisamente a implementação de referenciais para a sua certificação. Depois, o projeto, do ponto de vista da implementação daquilo que são as melhorias, no fundo depende de cada uma, não é? Nós podemos ter melhorias que funcionam claramente como ganhos rápidos, quick wins, agora fiz uma tradução um bocadinho abusiva, funcionam como os quick wins e podemos ter projetos de melhoria que efetivamente se conseguem implementar em menos tempo e conseguimos ver os resultados mais rapidamente. Por outro lado, conseguimos ter também a visão, do ponto de vista de projetos de melhoria, que são mais estruturais, e podemos perspectivá-los. Imaginem, olha, eu tenho aqui 6 meses para implementar um projeto, ou tenho 3 meses para implementar o projeto, ou então eu vou utilizar o ciclo anual e tenho 12 meses. Tudo o que é, e o próprio modelo defende que quando nós definimos projetos de melhoria, eles devem ser executados, implementados, avaliados e no fundo, refinados, de acordo com o radar, como eu vos disse, no prazo de 9 meses. Isto tem uma lógica. É porque o próprio conceito de projeto foi muitas vezes, ou é muitas vezes, deturpado, porque um projeto é algo que tem uma janela de tempo muito clara e que não deve ultrapassar determinado período de tempo. E o modelo diz, chamar projeto a algo com mais de 9 meses, no limite, podemos estender aqui um bocadinho até um ciclo anual, já é um bocadinho abusivo, porque mais do que 12 meses, por hipótese, já não é um projeto, se calhar é um programa, se calhar tem vários projetos lá dentro. Portanto, o modelo também nos ajuda nessa perspectiva. Consistência nos resultados, demonstração. Bom, isso aí temos que olhar depois para os próprios resultados de acordo com os atributos do modelo, porque aí vamos ter que olhar, à medida que se implementam os projetos de melhoria, vamos ter que olhar para, no fundo, que tipo de resultados, que tipo de tendências é que temos na execução, no impacto e na percepção das partes interessadas. Agora, podemos ver noutra perspectiva, que é, olhamos para a Bosch, tem 139 anos e utiliza intensivamente o modelo europeu de excelência. Portanto, é um bom exemplo que nos traz aqui o retorno, digamos assim, e a demonstração dos resultados. Olhamos para outros colossos organizacionais, uma Siemens, por exemplo, olhamos para muitas organizações que, quer aqui no site da APQ, quer, por exemplo, no site da FQM, estão referenciadas e se tiverem acesso, e é fácil porque ela está disponível de forma grátis, à brochura do modelo 2025 da FQM, há lá aquilo que se chamam os use cases, e temos lá exemplos de organizações e de estudos de casos concretos, para além daqueles que temos aqui no nosso site, que traduzem muito bem o que é esta consistência nos resultados. Portanto, Alfredo, espero ter ajudado. A Carla, de forma objetiva, como é que se operacionaliza o modelo FQM no ESG e no sistema de gestão integrado CAS? Dar um exemplo concreto e prático que integre todos eles. Sim, Carla, no fundo, quando nós temos tantos requisitos nos vários referenciais que tocam a análise do contexto, que tocam, vou começar logo pelo início, não é? Tocam a análise das partes interessadas, tocam, por exemplo, as questões de a definição do sistema, das interfaces entre as partes. Nós basta olharmos para os critérios do modelo e temos lá a resposta, não é? A nível da direção, temos a componente toda da estratégia, da visão, do propósito face ao contexto em que estamos. Na componente ainda da direção, temos
o compromisso da liderança, a cultura organizacional e, portanto, desde logo os aspectos com que vamos abordar os stakeholders, depois temos o envolvimento dos stakeholders, ou seja, nós ao longo do modelo temos aqui, efetivamente, vários aspectos que naturalmente respondem àquilo que são requisitos dos vários referenciais normativos. E, como eu vos disse, uma autoavaliação bem feita, com tempo, com o tempo devido, permite responder desde logo, dar resposta desde logo a vários dos requisitos, de vários dos referenciais. Em termos de reporting, nós temos, por exemplo, a nível da ESG, uma relação muito direta com aquilo que são os critérios, com aquilo que é o critério de resultados, porque os resultados são avaliados, como também referi há pouco, os resultados são avaliados de acordo com, por um lado, a dimensão estratégica, por outro lado, a dimensão operacional, por outro lado, a dimensão da percepção. Mas mais, é que eles são avaliados relativamente a estas três dimensões para todas as partes interessadas que consideramos relevantes e, mais do que isso, são avaliados de acordo com aqueles atributos da ferramenta chamada radar. Ou seja, nós não nos limitamos a ver o output, nós estamos mesmo a medir a sustentabilidade do ponto de vista das tendências, do ponto de vista das comparações, do ponto de vista das várias dimensões que estão nos critérios do modelo, sejam elas ambiente, responsabilidade social ou governance. Estão lá todas e nós nos resultados vamos à procura. Portanto, eu diria que reporting em ESG ou num sistema de gestão integrado de qualidade, ambiente e segurança está aqui, naturalmente, a resultar daquilo que é a aplicação do modelo. Ok? Portanto, espero ter ajudado, Carla, mas, naturalmente, não esgotamos por aqui, não esgotamos por... Ora, só ir aqui mais abaixo, temos aqui o Nuno. Nuno, não tenho que agradecer, estamos aqui sempre disponíveis e deixar a porta aberta. Aqui é só falar com a Carla Cunha, temos aqui o lobby das Carlas. Uma Carla faz perguntas, a Carla Cunha manda aqui na sessão. Qualquer questão, coloquem à Carla, porque rapidamente nós também nos organizamos, porque nós utilizamos o modelo europeu de excelência, portanto somos ágeis, brincadeira, claro, nós rapidamente nos organizamos para estar convosco e agora com estes modelos híbridos que temos de comunicação, podemos continuar a tirar dúvidas quando precisarem. Portanto, utilizem-nos no fundo, que é para isso que, é assim que faz sentido e é para isso que cá estamos. Ora, o José Neto também, a Inês, Inês, desculpa, eu estou aqui, ok. A implementação do modelo pode apoiar organizações de serviços sociais já certificadas em EQUAS e assim alcançar, pode, claramente, e as organizações têm muito a ganhar porque o modelo faz aqui uma ponte, eu diria, muito equilibrada entre aquilo que são as práticas, os estándares, as boas práticas do setor social e depois todas as boas práticas que nós podemos transferir, porque utilizando o modelo nós temos acesso, vamos dizer, a um repositório de evidências e boas práticas com os quais nos podemos comparar. E isto é essencial porque as boas práticas para o setor social não estão só no setor social. Eu costumo dar sempre este exemplo que li, que aprendi num livro chamado O Efeito Checklist, é o nome do livro, O Efeito Checklist. Há 50 anos, por aí, ou 60 anos, havia um problema brutal com uma taxa de mortalidade absolutamente avassaladora no pós-operatório nos Estados Unidos. Com quem é que a área da saúde foi aprender? Com a aviação. Porque os melhores a fazer checklists eram e são os da aviação. E a partir daí há uma relação direta entre a introdução na prática das listas de verificação e a diminuição da taxa de mortalidade em pós-operatório. É muito interessante. E, portanto, eu trouxe aqui este exemplo porque a área social pode ganhar muito utilizando o modelo e até comparando-se através do próprio modelo e das boas práticas, comparando-se com outros setores, porque aí vai injetar no setor social práticas de referência noutros setores que, naturalmente, adaptadas, podem trazer aqui bastante valor nas práticas. E atenção,
vice-versa também é verdade, não é? No setor social também há extraordinárias práticas que podem ser aproveitadas por outro tipo de setores, por outro tipo de ecossistemas, para potenciar o valor nas entregas, não é? Nos produtos e nos serviços. Portanto, sim, a resposta aqui é claramente afirmativa. E temos aqui o Rui Gomes. Ora, a Carla Cunha já pôs aqui a brochura. Muito bem, Carla, espetáculo. Top class. Rui Gomes, vê este modelo aplicado a organizações na também. Eu vejo em todas, Rui, eu vejo em todas. O modelo é claramente universal. E eu aqui pode ser um lugar comum, mas aqui também gosto sempre de traduzir que existem organizações que têm boas práticas e organizações que se calhar querem estar a caminho de terem boas práticas, mas que ainda não têm, independentemente de serem não governamentais, públicas, industriais, serviços, etc. Portanto, eu vejo o modelo e há muitos casos, sobretudo a nível europeu, a nível internacional, naturalmente pela massa, pelo número de elementos da amostra, digamos assim, pelo universo da amostra, mas há muitos casos de utilização e de implementação, de utilização para implementação de boas práticas, utilizando o modelo em organizações não governamentais. E isto é muito aquela herança anglófona, porque nós, quando olhamos para a realidade dos Estados Unidos, as organizações não governamentais são aquelas que muitas vezes nos trazem os melhores exemplos da liderança e da gestão. E, portanto, sim, também afirmativamente o modelo é aplicável, no meu entender, é aplicável a muito tipo de organizações não governamentais. Ora, link direto, muito bem. Obrigado, Inês, obrigado ao José Neto. E, Carla, penso que agora, não havendo mais perguntas, o palco é seu, muito merecidamente, para fechar aqui com grande classe. Temos aqui os links, portanto, obrigado a todos. Muito obrigado a todos. E, Carla, a palavra é sua. Obrigado. Sim, queria agradecer a todos a presença, espero que este evento tenha ido de acordo com as vossas expectativas. Estamos aqui sempre prontos para vos ajudar no que for necessário, esclarecer todas as dúvidas que tenham. E eu coloquei há pouco aí no chat um link para quem precisar de um certificado. E muito obrigada a todos pela vossa presença. Vamos preparando mais ações, mais iniciativas para que possa ir de encontro também com as vossas necessidades. E até breve a todos. Obrigado, Carla, muito obrigado. Também. Obrigado pela sessão, muito obrigado a todos. E eu peço aqui desculpa, e vou ser aqui um bocadinho, puxar um bocadinho aqui. Eu tenho aqui uma nota da Nádia. Eu tenho aqui várias pessoas amigas e eu prezo muito os meus amigos, mas a Nádia é uma querida amiga que eu não vejo já há uns tempos. Curiosamente, ainda no colóquio da APQ nos Açores, falei com outra pessoa querida da Nádia e, portanto, deixar aqui um grande beijinho à Nádia e brevemente a gente... Um beijo para o António. António, a última vez que estivemos juntos foi nas vésperas do Covid, num curso também sobre o modelo da FQM. Então, ficou-me na retina. Ficou-me na